Durante muito tempo, principalmente na altura da pandemia, foi-nos dito que tínhamos efetivamente que receber determinadas vacinas, porque era boa ideia não só do ponto de vista das pessoas que nos cercam, mas também do nosso próprio ponto de vista. E eu no dia de hoje venho mostrar-vos que, pelo menos, o presidente da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica discorda porque recusou receber qualquer dose desta situação. E, portanto, vamos ver a notícia do Sol. Eu vou utilizar aqui umas palavras que vão esconder outras palavras, digamos assim, que é para o vídeo não ir abaixo, já sabem como é que é, mas vou fazer os comentários e vamos ver a notícia. Ora, como eu dizia, presidente da Apifarma recusou-se a apanhar a vacina. João Almeida Lopes protegeu-se da pandemia com comprimidos de ivermectina. Trata-se de um antiparasitário dos anos 80 que foi Prémio Nobel da Medicina em 2015. Portanto, vamos ver, porque aparentemente este senhor nunca escondeu, nem dos seus amigos, nem das pessoas que lhe eram próximas, mesmo sendo ele presidente da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, ele diz que se recusou a tomar a vacina e, portanto, eu acho que isto pode ser esclarecedor, tendo em consideração que estamos num dos países mais vacinados do mundo e estas notícias começam agora a dar de si. Esta notícia, por acaso, já saiu na semana passada, mas eu acho que, apesar de tudo, tem a sua utilidade do ponto de vista pedagógico, digamos assim. O presidente da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, portanto a Apifarma, recusou tomar qualquer dose da vacina. Durante a pandemia nunca escondeu esse facto a amigos e conhecidos. João Almeida Lopes assumiu ter dúvidas quanto à eficácia e receios sobre a segurança de produtos introduzidos no mercado num tempo recorde, sem a bateria de estudos obrigatória em condições normais. Contactado esta semana pelo Sol, na semana passada, declinou fazer qualquer comentário. Portanto, eu acho que qualquer pessoa que pense um bocadinho sobre a ideia de haver ou não testes em relação aos efeitos de médio e longo prazo, seja do que for, temos que partir do pressuposto de que houve estudos de médio e longo prazo que permitem estudar esses, passa aqui a redundância, esses efeitos de médio e longo prazo. Uma coisa que é produzida em tempo recorde e que a única coisa que nos permite ver verdadeiramente são os efeitos de curto prazo, não pode nem dizer bem, nem dizer mal dos efeitos de médio e longo prazo. E a razão é simples e não é preciso um doutoramento em física quântica, vamos dizer a coisa assim para hiperbolizar um bocadinho o argumento. Se não houve testes de médio e longo prazo, não sabemos os resultados de médio e longo prazo e começamos até a ver que há determinados contratos, inclusive assinados pelo Estado português, em que dizem que esses efeitos existem e que não se responsabilizam, as próprias farmacêuticas não se responsabilizam por eventuais problemas que as próprias sabem perfeitamente que existem e não precisam de grande esclarecimento, porque poderiam perfeitamente assumir os resultados daquilo que produziram, mas não assumem, e o Estado português foi conivente com tudo isso, porque sabem perfeitamente que há perigos que não estão documentados e que nem podem ser pensados ao dia da produção desta vacina. O presidente da Apifarma recomendava aos seus interlocutores uma alternativa às vacinas, comprimidos de ivermectina para profilaxia, acho que é assim que se diz, e tratamento dos primeiros sintomas da doença, digamos assim. Trata-se de um fármaco antiparasitário reconhecido como a melhor arma contra a pandemia por muitos médicos em todo o mundo. A sua descoberta nos anos 70 valeu aos investigadores o Prémio Nobel da Medicina em 2015. Ainda hoje faz parte da lista de 100 medicamentos essenciais da OMS. E, portanto, este senhor basicamente recusou algo produzido em tempo recorde porque o próprio, e não é uma figura alheia a esta área, porque o próprio reconhecia perigos de médio e longo prazo e decidiu utilizar um fármaco dos anos 70 para combater algo que era relativamente recente, mas que afinal a vacina produzida em tempo recorde não lhe dava garantias de segurança suficientes para o próprio, que mais uma vez digo, não é alheio ao tema, não a tomar, e portanto optou por não tomar. E eu acho que isto, não só os contratos assinados pelo Estado português, como este tipo de posicionamentos de determinadas figuras de posicionamentos e tomadas de decisão de determinadas figuras ligadas diretamente à indústria farmacêutica ou pelo menos à medicina, que dizem abertamente aquilo que é evidente para qualquer pessoa que perca 15 minutos a pensar sobre o tema: se não há testes de médio e longo prazo, não sabemos os efeitos de médio e longo prazo. Podem até nem existir, o que ao dia de hoje já sabemos que é mentira porque existem, mas mesmo que
se parta do pressuposto de que não existem, não temos provas concretas para dizer isso mesmo e, portanto, não podemos nem dizer uma nem dizer a outra, apesar de que já começamos a ter provas de efeitos negativos desse ponto de vista. João Almeida Lopes não é o único. Outros altos responsáveis da indústria farmacêutica, assim como muitas dezenas de médicos, recusaram inocular-se com as vacinas, tecnologia há muito conhecida pela indústria farmacêutica, mas nunca antes posta em circulação. A ideia de quem não se vacinou é ignorante ou negacionista é falsa e disparatada. Muitos profissionais com conhecimentos científicos acima da média tomaram convictamente essa opção. O Sol conhece vários grupos da rede social WhatsApp participados por dezenas de médicos, onde os cancros de evolução rápida na população jovem e as mortes súbitas de crianças e desportistas são considerados suspeitos de decorrerem de reações adversas. E quem, verdadeiramente, é que vai assumir as responsabilidades? Ninguém, evidentemente, porque o Estado português assinou cláusulas de que as farmacêuticas não assumem responsabilidade e, portanto, se não assumem responsabilidade, está resolvido à partida, não há muito a dizer, desenrasquem-se, no fundo é esta a cláusula, e acabamos por ter altos responsáveis não só da indústria farmacêutica, pessoas da medicina ligadas diretamente à área a dizerem não, nós não queremos esse produto experimental sobre o qual pouco sabemos a médio e longo prazo e mesmo a curto não dá grandes garantias porque, como os próprios disseram com muito orgulho, foi desenvolvido em tempo recorde. E se foi desenvolvido em tempo recorde, há algumas características que nós deixamos de parte e não sabemos. E depois temos aqui basicamente esta parte em que se fala do segredo da ivermectina, que supostamente será uma boa forma de combater, não vou entrar em grandes detalhes científicos, e no fundo esta notícia fica por aqui. Dar nota de uma coisa que eu acho que é muito importante. Duas, na verdade. Em primeiro lugar, percebermos que foi recomendado um produto, vamos lhe chamar assim, que é para o algoritmo não me mandar o vídeo abaixo, foi recomendado amplamente, e em Portugal essa recomendação funcionou de forma impecável, porque somos dos países da União Europeia que mais liga à televisão, com muita pena minha, e por isso acabámos verdadeiramente por ter a mente colonizada por estas pessoas que nos vendiam certezas, mas que no seu âmbito pessoal sentiam dúvidas e agiam com base nessas dúvidas, e por outro lado muitas pessoas que diziam abertamente, olhem, tenham cuidado, eu não sou da área científica deste ponto de vista, pelo menos de ciências humanas, vamos dizer assim, não sou médico, não sou enfermeiro, não sou nada do género, mas eu acho que há conclusões de bom senso que se podem tirar. Em primeiro lugar, há muitas questões inexplicáveis em pessoas saudáveis, genericamente falando, seguidas pelos melhores profissionais do mundo. Falo, por exemplo, eu não sei se era o filho do LeBron James, quem é que era, que é um atleta seguido pelos melhores profissionais do mundo e que teve alguns problemas. Eu acho que era o filho do LeBron James, corrijam-me na descrição, nos comentários, digo se estiver enganado, mas acho que sim, e que teve problemas absolutamente inexplicáveis que a única explicação parece remeter-nos a tantas outras pessoas que tiveram os mesmos problemas e algumas delas não têm a sorte de ser seguidas pelos melhores profissionais do mundo do ponto de vista da sua saúde, do treino, da nutrição, etc. Por outro lado, durante muito tempo tivemos o Estado português e outros Estados a conspirar contra as pessoas que colocavam em causa a eficácia deste tipo de produtos, como conspiracionistas, negacionistas, etc. Algumas a ficarem literalmente sem o seu espaço para falar na internet, que é a praça pública do século XXI, para o caso de não estarem a par, é disso que estamos a falar, e se impedimos uma pessoa de dizer abertamente o que quer, nomeadamente porque vai contra uma narrativa vigente, que ainda por cima não tem fundamentação científica para ser a narrativa vigente, acabamos com o problema da censura. E é por isso que, e termino com isto, esta ideia do discurso de ódio e da desinformação são termos que à partida ninguém quer, ou seja, ninguém quer ouvir mentiras, ninguém quer ser desinformado, mas nós partimos do pressuposto de que se uma pessoa concorda com a liberdade de expressão, concorda com a capacidade que as pessoas todas têm, que é a capacidade de mentir, e que é uma evidência que vai acontecer, nem por isso tudo o que lemos na internet tem que ser tratado como uma informação real, mas depois de tanto tempo eu acho que as pessoas já começam a perceber isso, quer dizer, a internet não é propriamente a maior fonte de informação do mundo, mas que permite muitos debates, que permite que os próprios mídias tradicionais façam as suas notícias
notícias para as pessoas consultarem, que é um espaço que deve ter liberdade de expressão e que, como qualquer espaço que tenha liberdade de expressão e seres humanos, vai também ter mentiras. Agora não me venham a dizer que o Estado português aparentemente é uma pessoa de bem que só diz coisas certas e os seus representantes que só dizem verdades, que não é o caso, e portanto a liberdade de expressão tem vários preços e um dos preços é ouvir coisas que eu não gosto ou até coisas que são mentira. E portanto era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado, peço-vos que deixem o gosto e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.